Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, e hoje é o dia dela, é um pássaro, é um avião, não é a Super Quarta chegando aqui na BMC News, né? Hoje temos decisões importantes lá de fora, daqui do Brasil também, né? A gente tem Jerome Powell lá fora, presidente do Federal Reserve, falando sobre a nova taxa de juros, né? Essa decisão que deve sair, e aí a partir das 3h30 da tarde nós teremos, inclusive, aqui cobertura exclusiva da BMC sobre a coletiva de Jerome Powell, comigo, inclusive, fazendo a tradução simultânea aqui para todos vocês de casa, para a gente poder acompanhar juntos tudo isso que vai acontecer. E também temos Copom hoje, né? Banco Central tendo que anunciar aí sua nova taxa de juros, ou se vai manter, enfim, e principalmente as sinalizações aí, como é que esse Banco Central brasileiro vai conseguir sinalizar se vai ter um corte, um aumento de juros e tudo mais. E para a gente poder falar sobre todas essas expectativas da Super Quarta, deixa eu chamar aqui ele, Bruno Cotrim, que é lá economista da Top Game, que está comigo nessa quarta-feira. Tô com uma mania de falar sexta-feira, hoje é quarta, Super Quarta, inclusive. Brunão, seja muito bem-vindo ao nosso Flash. Fala, meu querido, boa tarde. Satisfação estar aqui com você novamente, toda a turma da BMC. E vamos aí, né, para os comentários da Super Quarta, né, tão aguardada. Exatamente, tão aguardada a Super Quarta. Vamos falar então um pouco primeiro sobre Federal Reserve, né? Até porque este programa aqui, que está sendo gravado, inclusive, ele vai ao ar 3h15, ou seja, logo após isso daqui vai entrar um break e estaremos já no ao vivo. Da tradução simultânea de João Paulo. Então, logo de cara, o que a gente tem que esperar desse Federal Reserve? Federal Reserve que vem aí pressionado, né? Pressionado por Donald Trump para fazer essa queda no corte de juros, também pressionado para que intervenha, ou que seja mais aberto, pelo menos, a intervir nas decisões de Donald Trump em relação à China, e do outro lado, Donald Trump pressionado para que tenha essa queda de juros e também tentando pressionar João Paulo ali para que ele não perca o próprio emprego. Então, me fala, o que a gente tem que esperar desse Federal Reserve? Então, o que a gente tem que esperar do Federal Reserve é o seguinte, para mim não vem corte, não vem aumento de taxa, vem uma nova manutenção. O Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central, parece que está trabalhando um pouco mais aliviado por conta do Trump ter informado, né, no final de semana, alguns dias atrás, a questão de que não vai tentar tirá-lo do cargo. Mas vale ressaltar que o Banco Central norte-americano trabalha, né, para uma condição de ancoragem de inflação e tentar levar o mais próximo possível da meta. A questão que fica sobre toda essa leitura do Donald Trump é um ponto do quê? As tarifas podem acabar inflacionando a economia, né? Parece que no final de semana Trump e Xi Jinping ali começaram algumas conversas, algumas trocas para tentar melhorar inclusive essa parte com a China. Mas enquanto isso não se confirma, é necessário observar que essa janela de 90 dias ela está correndo o tempo. E daqui a pouco, os demais países que têm hoje essa tarifa de importação de 10% vai aumentar. E como é que vai ficar a questão da inflação nos Estados Unidos? Porque se tem a necessidade de importar produtos para uma linha de produção interna é porque o custo é mais barato. E se esse custo aumenta, não adianta o Trump inicialmente forçar essa produção interna, esse crescimento interno, sem ter um aumento de taxa de juros. E é até por isso que ele briga muito por esse corte, né? Porque corta-se a taxa de juros, incentiva o mercado interno e não tem mais tanto uma necessidade de importação para essa linha de produção. Mas se cortar a taxa de juros com inflação, às vezes não ancorada, pode acabar prejudicando toda a economia norte-americana. Exatamente, né? E aí a gente vai ficar de olho aí, principalmente no Boa Tarde do Jerome Powell, né? O Boa Tarde mais caro do mercado financeiro, inclusive, ali às 3h30 da tarde no horário de Brasília. E aí, Bruno, para a gente poder entender um pouco do que Jerome Powell leva em consideração para conseguir fazer essa análise da taxa de juros. Não só ele, né, mas ele representa o Federal Reserve. O que o Federal Reserve leva em consideração? Você acha que o que mais vai estar hoje, inclusive, aí entre os indicadores é a história da criação de trabalhos, a história do labor market, job market, né? Ou seja, o mercado de trabalho dos Estados Unidos, aquela questão de se você cria vaga demais é ruim, se você perde vaga demais também é ruim. Tem que achar um equilíbrio ali para a economia deles poder andar? Sim, Rafa, é um ponto muito importante porque nas últimas divulgações, né, de mercado de trabalho lá dos Estados Unidos, o que foi possível observar é que os JOLTS, né, as ofertas de empregos tiveram uma redução, a ADP
que é uma prévia do payroll, né, que é o mercado de trabalho privado, também teve uma redução, e o próprio payroll na sexta-feira acabou vindo acima, né, algo até que o mercado acabou se acomodando um pouco mais. Mas essa questão de geração de emprego não tem que ser observada somente na questão de quantidade de vagas de empregos geradas, e sim também como é que fica o ganho médio, o salário médio por hora, né, da população norte-americana. Porque nesse dado do payroll, né, que é uma bateria com 8 ou 9 dados, salvo engano, fica ali a expectativa. Se esse ganho médio, esse salário médio por hora acaba aumentando, a expectativa de um aumento de inflação, um possível aumento de inflação, ou a não ancoragem, que para mim é o mais importante da inflação lá nos Estados Unidos, é o que mais prejudica no curto prazo, porque a população está ganhando mais por hora. Então, é necessário observar a quantidade de empregos, os setores que estão gerando emprego, lembrando que serviços tendem a inflacionar um pouco mais a economia, tem que ver como está a mão de obra lá nos Estados Unidos, até porque agora os imigrantes parece que vão ganhar até $1.000, né, e vão ganhar passagem de graça para voltar para casa. O Trump, às vezes, vem com alguns pontos que tendem a inflacionar mais ainda o serviço, e, consequentemente, é uma bateria de dados que, por fim, acaba refletindo também no PMI, né, que são os índices de desenvolvimento econômico lá nos Estados Unidos, tem no mundo todo, né, a divulgação do PMI, mas observar uma contração da economia norte-americana não é o esperado, e um ponto deles acaba sendo o emprego, sim, mas o último payroll ali deu uma leve acalmada nesse ânimo de talvez estar enfraquecendo o mercado de trabalho. Perfeito, Bruno. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Copom. Brasil aqui, né, a gente tem... Já teve épocas a gente estava mais pessimista, né? A gente estava mais assim, vai vir de novo aí alto, ou não vem corte de jeito nenhum. Você acha que agora está um clima um pouquinho mais otimista para o Copom aí uma certa esperança de que venha uma indicação de que possa vir, não digo nem cortar, mas a não crescer tanto a nossa taxa de juros que já está alta? Eu acho que a taxa subir, Rafa, ela já está chegando onde estão esperando, né? Que é os 15%. Hoje ela está mais perto dos 15% do que nunca, né? Temos uma condição ali de uma taxa hoje a 14,25. Acredito que até o final do dia essa taxa atinja os patamares de 14,75. E vamos ver como é que a mídia coloca num todo um aumento de taxa mais baixo, né? Na próxima reunião do Copom daqui 45 dias, porque... se a mídia vier com um tom demonstrando otimismo, algo que o Brasil não demonstra ainda controle pela inflação, a taxa de juros vai a 14,75 hoje. Se subir só 0,25 na próxima reunião, a gente atinge o patamar já previsto para o fim desse ano de 2025, né? Que são os 15%. O grande ponto é observar se essa movimentação ajuda a trazer um fluxo cambial mais expressivo aqui no Brasil. Lembrando que os escândalos do INSS podem acabar chegando ao governo, né, para ajudar a cobrir esse rombo aí de aproximadamente 90 bilhões de reais, algo que tira muito a nossa credibilidade aí da renda fixa e dos títulos de dívida. Mas eu acredito em mais um aumento de 0,5%, mais um aumento de 0,25% e aguardar para ver como é que fica toda a perspectiva, né, do trabalho para combater a inflação, que é uma meta que vem do Ministério da Fazenda, com o alinhamento da taxa de juros junto com o Banco Central. Acho que romper o patamar de 15% muito difícil, até porque senão o mercado pode acabar entrando num cenário de dominância fiscal, que nada mais é do que quando você continua subindo a taxa de juros e não consegue arrefecer a inflação. Exatamente, né? Aí você perde, aí o carro morre de vez, né? Que a gente brinca que hoje é o dia de tentar achar o ponto morto do carro, para ver se anda, exato, né? Se ele sobe muito também, é do que a gente está esperando. É igual o pessoal na autoescola, dá até gatilho em mim aqui quando tá aprendendo a dirigir. Eu dirigia mal pra caramba. Brunão, pra gente poder encerrar, o que o investidor tem que ter na cabeça dele para um dia como hoje, ele que tá ali preocupado com o seu dinheirinho e tudo mais? É hora de deixar em caixa, é hora de ficar quieto e não mexer em nada, esperar as coisas se arrumarem? O que você acha que o investidor tem que ter na cabeça dele para dias como hoje? Rafa, acho que não só para hoje, mas durante todo esse período, eu acho que um dos legados, né, que o Warren Buffett deixa, né, até o fim deste ano na sua aposentadoria com 94 anos, é algo que ficou muito bem expressivo, o valor que a empresa tem em caixa.
Então, ele que vem fazendo caixa há um bom tempo, e eu digo que é um belo momento para se fazer caixa aqui no Brasil também, porque nós temos belas taxas de renda fixa, a longo prazo temos IPCA também, com uma taxa bem atrativa. O investidor que não quer correr risco, essa é a minha orientação, procurar boas instituições, até o próprio Tesouro Nacional está ali alocando em Tesouro Selic, algum fundo de renda fixa, atrelado a CDI, e observando um prazo mais longo, com uma marcação ao mercado que pode acontecer vindo do IPCA. O investidor que busca correr esse risco em bolsa de valores, né, no mercado de renda variável, nós temos ainda belas ações descontadas na nossa bolsa, vista até blue chips, né, ações de grande peso do nosso mercado, como Petrobras e Vale, que estão completamente ali atreladas ao fluxo de movimentação econômica, né? A China anunciou um corte na taxa de empréstimo na última noite, e, consequentemente, vem para um ponto de talvez reaquecer a sua economia, o petróleo acaba subindo, o minério de ferro também teve uma leve alta, e, consequentemente, são ações de maior valor, né, que podem ali apresentar uma bela oportunidade, tudo a longo prazo. Mas para quem não quer correr risco, é aguardar essa novela Trump com tarifa, é aguardar essa movimentação de curva de juros nos Estados Unidos. Aqui eu nem digo porque não vai ter surpresa, e, consequentemente, toda essa leitura do mercado aí para renda fixa, para o investidor não perder oportunidade de bela rentabilidade de patrimônio e também acompanhar essa movimentação. Tá certo, Bruno. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News especial de Super Quarta aqui na BMC. Volte mais vezes para a gente poder sempre comentar esse mercado, tá certo? Eu que agradeço a participação. Sempre um prazer estar aqui com vocês e com toda a turma da BMC. Uma ótima cobertura da Super Quarta, e vamos aguardar o seu Jerome e o cupom no fim do dia. Tá certo, tá certo. Obrigado, Bruno Cotrim, lá economista da Top Game com a gente aqui nesta nossa quarta-feira, nessa Super Quarta aqui de cobertura aqui da BMC News. Bom, pessoal, a gente vai para rapidinho um intervalo aqui, então vai acabar o Flash News e aí na volta já começa a nossa cobertura exclusiva, a tradução simultânea de Jerome Powell, as repercussões de tudo isso, e aí vamos juntos até o closing às 5 horas da tarde. Então você pode vir, pode chegar, que a gente vai estar juntos aqui na BMC para acompanhar tudo que acontece nessa Super Quarta, principalmente lá fora. Federal Reserve, Jerome Powell, comentando aí, né, a sua coletiva, a decisão dele lá nos Estados Unidos, tá certo? A gente vai então para um rápido intervalo, então acaba aqui o Flash News, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê daqui a pouquinho, logo após o break, na cobertura especial da BMC News. Já voltamos.